Olá, gente. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós. Nosso estudo anterior mostrou que existe uma diferença entre dom espiritual e ministério. Vimos que Cristo concede os ministérios e que o Espírito Santo distribui os dons para capacitar a igreja. Mas isso nos leva a algumas perguntas que são extremamente importantes. E, então, antes de abrirmos a Bíblia, reflita comigo: quem distribui os dons espirituais? Podemos escolher o dom que desejamos possuir? Existe algum cristão mais importante por possuir determinado dom? O Espírito Santo distribui os dons igualmente a todos? O que significa Paulo dizer que ele reparte como quer? Vamos abrir a Bíblia e estudar o que está escrito. Depois de apresentar alguns dos dons espirituais, Paulo conclui dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Esse versículo encerra qualquer dúvida sobre quem distribui os dons. Não é a igreja, não é o pastor, não é o próprio cristão, mas é o Espírito Santo. E é Ele quem concede cada dom conforme sua perfeita e soberana vontade. Essa verdade preserva a soberania de Deus e impede que transformemos os dons espirituais em conquistas humanas. Paulo faz questão de enfatizar que é um só e o mesmo Espírito. Mas por quê? Porque havia o risco de as pessoas valorizarem alguns dons mais do que os outros. E Paulo mostra que, embora existam muitas manifestações diferentes, todas procedem da mesma fonte. Assim como uma única nascente alimenta diversos rios, o mesmo Espírito Santo concede diferentes capacitações à igreja. A diversidade dos dons nunca significa diversidade de origem, pois todos procedem do mesmo Deus. O Espírito Santo conhece perfeitamente cada membro do corpo de Cristo e ele sabe onde cada dom será mais útil. Ele conhece as necessidades da igreja, ele conhece os desafios de cada geração, ele conhece o chamado de cada servo e, por isso, sua distribuição nunca é aleatória, mas sempre ela é perfeita. Às vezes olhamos para outra pessoa e pensamos: eu gostaria de possuir aquele dom. Mas Deus vê aquilo que nós não vemos e Ele sabe exatamente como deseja usar cada um de nós. Aqui encontramos o coração deste versículo, onde Paulo afirma que o Espírito distribui os dons como quer, não como queremos, nem como imaginamos, nem como planejamos, mas é conforme sua própria vontade, e isso nos revela a sua soberania. O Espírito Santo nunca age pressionado pela expectativa humana e também não distribui dons por favoritismo, pois sua vontade é perfeita e ele conhece aquilo que glorificará
a Cristo e edificará a igreja. Aqui eu vejo um detalhe extraordinário e fantástico, que é o fato de existir uma diferença muito importante entre desejar servir a Deus e desejar controlar a maneira como Deus nos usará. Todo cristão deve desejar servir. Todo cristão deve desejar ser útil ao reino. Entretanto, devemos permitir que Deus escolha os instrumentos pelos quais realizará sua obra em nossa vida. É como um artesão diante de sua oficina, onde cada ferramenta possui uma finalidade e nenhuma ferramenta escolhe sua função. E é o artesão quem sabe onde cada uma será mais útil. Da mesma forma, o Espírito Santo conhece perfeitamente seu plano para cada membro da igreja. E nossa responsabilidade não é escolher nossa função, mas nossa responsabilidade é estar disponível. E isso elimina qualquer motivo para orgulho, pois se os dons fossem conquistados pelo mérito, haveria espaço para a vanglória. Alguém poderia dizer: recebi este dom porque sou mais santo. Outro poderia pensar: meu dom é maior que o do meu irmão. Mas Paulo destrói completamente essa ideia, pois se foi o Espírito quem distribuiu, se foi ele quem decidiu, se foi ele quem capacitou, então toda a glória pertence somente a Deus. Os dons não revelam a superioridade do homem, mas revelam a generosidade da graça divina e também elimina o sentimento de inferioridade, pois esse versículo produz outro efeito importante, que é o fato de impedir que alguém se sinta inferior, pois às vezes o cristão olha para irmãos que exercem ministérios muito visíveis e pensa que possui pouca importância. Mas Paulo mostrará mais adiante que todos os membros do corpo são necessários. Nenhum dom é inútil, nenhuma função é insignificante e não existe membro descartável no corpo de Cristo, pois cada capacitação distribuída pelo Espírito possui um propósito específico e, talvez, nem sempre seja visível aos olhos das pessoas, mas certamente é conhecida por Deus. Você pode me perguntar se devemos buscar os dons? E eu respondo que, ao chegar a esse ponto, também surge uma pergunta. Se é o Espírito quem distribui os dons como quer, então não devemos buscá-los? Perceba que a resposta das Escrituras é equilibrada, pois mais adiante Paulo escreve: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. E também, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Esses versículos nos mostram que existe um desejo legítimo de ser usado por Deus, mas esse desejo nunca pode se transformar em exigência, pois o cristão deve buscar servir e o Espírito Santo decide como irá capacitá-lo. Devemos sim desejar, orar, nos colocar à disposição, mas sempre permanecendo submisso à vontade soberana de Deus.
Talvez a oração mais bíblica sobre esse assunto não seja: Senhor, dá-me este dom específico, mas seja: Senhor, usa a minha vida da maneira que o Senhor desejar. Pois essa oração demonstra humildade, reconhece a soberania de Deus e coloca o reino acima das preferências pessoais, mostrando totalmente rendição ao governo do Espírito. Quando nossa maior alegria passa a ser servir, pouco importa qual dom que o Espírito Santo decidiu utilizar, mas o importante é que Cristo seja glorificado. Nessa aula, concluímos que os dons espirituais não são escolhidos pelo homem, mas são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo, pois ele conhece a necessidade da igreja, o chamado de cada servo e a melhor maneira de glorificar a Cristo através de seu povo. E também passamos a ter a compreensão de que essa verdade elimina tanto o orgulho quanto a inveja, pois ninguém pode glorificar-se pelo dom que recebeu e ninguém precisa sentir-se inferior pelo dom que não recebeu. E também entendemos que todos somos chamados a servir e o mesmo Espírito capacita cada membro do corpo conforme sua perfeita vontade. No próximo estudo, começaremos a conhecer os dons mencionados por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12. Veremos que essa diversidade não produz divisão, mas revela a riqueza da graça de Deus, que equipa sua igreja de maneiras diferentes para cumprir uma única missão: glorificar a Cristo e edificar o seu povo. Pense nisso. #fica a dica. Deus te abençoe.